Mais um sábado e mais conhecimento sobre desenvolvimento de projetos profissionais usando o Altium Develop. Hoje nós vamos aprender a fazer o ERC, que é a verificação elétrica do esquemático. A gente conseguir rodar aqui uma avaliação da ferramenta do Altium para ver se está tudo certo, para encontrar alguns erros. Vou te mostrar como que essa ferramenta funciona e alguns dos erros mais comuns que podem acontecer por aí. Nesse momento, eu já estou com o meu esquemático quase pronto, porque propositalmente eu construí alguns erros aqui para que a gente pudesse simular e ver alguma coisa. Essa daqui foi a tarefa da nossa última aula, a tarefa era você construir o seu esquemático também, então por aqui eu vou estar analisando os erros no meu esquemático, mas rode o mesmo no seu esquemático. Se você quiser desenvolver exatamente esse circuito aqui, você pode nesse momento bater um print aqui da minha tela e procurar pelos componentes CD4017, construindo essa ligação, 555, construindo essa ligação aqui, esse switch e essa bateria, construindo essa ligação aqui. Mais uma coisa antes da gente continuar, se você quiser fazer o download do Altium Develop, dá uma olhadinha na descrição aqui nesse vídeo. O Altium Develop é uma ferramenta sensacional para desenvolvimento de projetos eletrônicos que conta com o Altium Designer e o Altium 365 em uma só ferramenta. Usando esse link você já tem 30 dias para utilizar o Altium Develop gratuitamente, mas se você for estudante, a Altium sempre libera versões estendidas desse período gratuito. Então com certeza você vai ter muito tempo para desenvolver com essa ferramenta, construir seus primeiros projetos e assistir todas as videoaulas que acontecem todos os sábados por aqui. Para rodar a nossa análise de esquemático, eu venho aqui no projeto com o botão direito e clico em Validate PCB Project. Pode ser que abra uma aba assim, como abriu no meu, ou pode ser que fique aqui na lateral. Eu particularmente gosto assim que abrir a aba, puxar ela aqui para a lateral para a gente ir vendo cada uma das questões com bastante calma. Você precisa tomar bastante atenção no que está escrito erro, mas provavelmente a maior parte das coisas serão apenas avisos, ó, warnings. Normalmente você não precisa se preocupar tanto com os warnings, mas eu já peguei em esquemáticos meus warnings que revelavam erros de eletrônica. Então é muito importante você dar uma atençãozinha e tentar ver todos os warnings. Se você decidir não resolver algum deles, não tem problema, mas é importante que você saiba todos que estão aqui para você entender se você vai deixar passar ou não. Lembrando que nessa fase de desenvolvimento de projeto, você não vai estar simulando a eletrônica do projeto. Todos esses erros aqui são para validar uma questão de esquemático e futuramente PCB, ou seja, são questões de conexões entre componentes eletrônicos dos componentes que foram criados aqui. Não é uma questão de eletrônica. Existe a possibilidade de trazer um SPICE para dentro do Altium Designer para trabalhar em conjunto com ele e aí sim fazer simulações. Esse é um conteúdo um pouco mais profundo, mais profissional. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo do conjunto de videoaulas da própria Altium Academy que vai te ensinar a integrar essa simulação. Mas se você não quiser fazer utilizando essa ferramenta, já tem outro vídeo aqui no canal só com ferramentas gratuitas para simulação de circuitos eletrônicos que inclusive eu utilizo por aqui. Então vou deixar linkada essa videoaula para você assistir também. Voltando para os nossos erros, dando 2 cliques em cima do erro, você vai para o erro e clicando no botão Ctrl e utilizando a bolinha do mouse, você consegue dar um zoom in e zoom out. Aqui no caso, se você perceber, esse erro aqui e esse warning aqui são os mesmos. É isso que eu digo, às vezes alguns pinos que estão flutuantes vão ser apresentados como warning também, além de erro. Isso aqui pode revelar um mau funcionamento na sua eletrônica, porque esse componente eletrônico aqui, quando ele foi registrado, todas essas entradas aqui, elas foram registradas como uma necessidade de entrada de sinal. Pode ser que para a sua eletrônica você realmente não vá utilizar algum pino de entrada. Caso você não for utilizar, para não gerar nenhum tipo de erro ou warning, você pode vir aqui nesse izinho e escolher esse xizinho e clicar aqui. Assim você avisa que você não estará utilizando essa entrada. Nesse caso aqui, essa era uma porta que realmente eu precisava utilizar no meu circuito eletrônico e que eu ainda não tinha conectado. Vou fazer essa conexão agora para eliminar esse erro. Pronto, dessa forma que a gente já consegue ver que aquela marcação em vermelho também já sumiu. E se a gente voltar aqui no projeto com o botão direito e validar novamente, a gente vai ver que aquele erro já sumiu daqui também. Existe um outro tipo de erro que ele é muito comum, que é esse erro aqui, has
Snow Diving Source, tá vendo? Isso vai acontecer quando você perceber o seguinte, muito provavelmente serão portas de entrada que não tem nenhum tipo de energia conectadas nela. Elas estarão conectadas a outros componentes eletrônicos ou outras portas, ou muitas vezes até alguns componentes que vão direto para o GND. Esse é um aviso que realmente pode revelar para você algum tipo de erro, pode ser que você tenha esquecido de colocar a fonte de energia nessas portas de entrada, mas nesse caso aqui, conhecendo minha eletrônica e entendendo o que eu quero fazer, eu sei que realmente essas portas que ele está colocando aqui, elas não tem energia envolvida, né? Realmente um sinal passando para outro ou alguns conjuntos de componentes eletrônicos construindo alguma lógica de sinal. Como eu conheço isso, eu posso deixar esses erros passarem. Mas se você quiser que esse erro não apareça, você também pode colocar um xizinho aqui no sinal, indicando que não tem fonte de energia atrelada a esse sinal. Particularmente, eu acho que isso aqui me confunde, faz com que pareça que eu tenha algum tipo de recorte na minha linha. Eu não gosto de colocar, mas você pode colocar. Então, particularmente, eu prefiro deixar esse aviso aparecendo aqui. Mas mesmo assim, é bom ir lá dar uma olhadinha e analisar certinho esse warning ali pra ver se tá tudo certo mesmo. E agora, por último, existe um outro tipo de warning que você tá vendo aqui, ó, que ele tá presente na maior parte aqui dos meus avisos. E esse daqui é uma indicação que eu estou fora do grid. Olha só que interessante. Esse esquemático aqui, como eu falei pra vocês, muitas vezes eu acabo reaproveitando de outros arquivos. E aqui dentro do Altium eu consigo dar Ctrl+C, Ctrl+V em diferentes projetos. Então esse daqui é um projeto que já estava presente no Gatinho Caveirinha. Inclusive, se você quiser ver o processo criativo de construção desse esquemático e que projeto ele vai gerar, já tem um vídeo postado aqui no canal te mostrando toda essa parte mais criativa de desenvolvimento de hardware. Mas como eu peguei partes desse esquemático de um projeto que já estava pronto, quando eu colei para cá, ele ficou fora do grid. Para resolver isso é muito simples, eu posso só dar uma batidinha aqui no componente eletrônico, selecionando ele já vai grudar de volta no grid. E é interessante que eu faça isso para todos os componentes aqui, só para deixar tudo ajustadinho e tirar esse aviso. Se eu voltar aqui, eu posso validar novamente. Vamos ver se está faltando algum. Agora ainda temos alguns fora do grid aqui. Agora que eu resolvi, vocês vão ver que a maior parte deles já foi embora, só a porta realmente ele acabou não arrumando automaticamente, mas como é uma questão só de grid, eu não vou me importar com esse aviso aqui também. Por último, nós temos um último erro aqui presente no esquemático. Ele é muito parecido com o que a gente estava vendo anteriormente, que é esse aqui, que alerta que tem um input pin e uma porta não especificada. E ao contrário também, isso se diz respeito a essa conexão que a gente fez aqui com os labels na nossa aula passada. E aqui a gente pode ver que também essa conexão, ela não possui nenhum tipo de fonte de energia. É só o out de um componente entrando no in de outro componente. É importante você revisar sempre, porque pode ser que seja um erro da sua eletrônica. Nesse caso aqui não é. Se eu quiser que esse erro desapareça, eu posso colocar os xizinhos novamente, assim dessa forma. Daí o erro já desaparece, mas eu particularmente não gosto de colocar esses xizinhos. Como eu também não gosto que esse vermelhinho fique aparecendo, eu vou colocar o xizinho bem em cima aqui da minha label, tá vendo? Para que eu não fique olhando ele e para que ele não gere nenhum tipo de mal entendimento aqui no meu circuito. Então é dessa forma aqui que a gente fecha os erros desse circuito aqui, mas eu ainda quero te ensinar mais uma coisinha. Se você vir aqui no seu projeto, clicar com o botão direito em cima dele e em Project Options, nessas duas abas aqui, ó, na segunda e na terceira, você consegue manipular essa importância do que é um aviso, do que é um erro e do que é um erro fatal. Pode ser que para o projeto que você esteja desenvolvendo existam algumas regras claras do que é cometer um erro. Você pode configurar isso aqui nessas abas. Inclusive, essa terceira aba aqui ela é muito importante porque ela cruza as informações para você verificar qual que é o nível de importância desse erro. Clicando aqui, ó, você consegue mudar essa importância, mas eu tenho um conselho para te dar: não modifique isso aqui se não for extremamente necessário ou se não for um conjunto de erros muito bem definido do projeto que você está desenvolvendo. Porque você começar a mexer nisso daqui pode começar a bagunçar o seu projeto, aparecerem erros onde não tem e torna todo o processo muito mais difícil. Então, se você for iniciante, nem mexa nessa aba aqui, só resolva os erros mais frequentes, que aqui o conjunto de erros que está definido já pelo Altium já é um conjunto de erros que provavelmente vai te alertar com uma possibilidade de erro de eletrônica também, e vai conseguir fazer com que você mantenha um esquemático bem bonitinho para a gente passar para nossa próxima etapa, porque agora a gente vai começar a trabalhar
na nossa board. Como tarefinha para você fazer durante esse final de semana, não finalizar esse sábado sem colocar a mão na massa no seu projeto também, o que você precisa fazer para nossa próxima aula é deixar o seu esquemático pronto, com todos os erros resolvidos, com a sua eletrônica bem validada. Na nossa próxima aula a gente vai começar a mexer na board e a ideia é que a gente não volte agora na parte de circuito eletrônico, que a gente já tenha definido isso muito bem, porque agora tudo que a gente modificar na board ou precisar adicionar ou remover componentes pode dar um trabalho danado. Então faz bem essa eletrônica agora no seu esquemático, porque sábado que vem a gente vai começar a botar a mão na massa na parte física de verdade. Espero te ver aí no próximo vídeo ou no próximo sábado, na nossa próxima videoaula, e tchau, tchau!